Olá, Carolas! Vamos para o nosso quinto dia de devocional. Que delícia passar essa semana aqui com vocês, recebendo tantas coisas boas de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me. Eu acho que essa música resume bem um pouco, né? Resume bastante aquilo que a gente conversou aqui ao longo dessa semana. Se você está chegando aqui hoje, se você não assistiu os outros 4 dias de devocional, a gente está estudando esse livro, 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. E a gente está na semana 1, que é a semana compreendendo. E hoje nós falamos sobre, e durante essa semana nós falamos sobre como Deus quer nos usar, e como Ele nos conhece, Ele sabe que nós não somos perfeitas, sabe de cada característica que tem aqui dentro de nós, mas ainda assim, Ele escolheu usar a mim e a você para realizar o propósito que Ele tem aqui na Terra para que seja feito. Então, ao longo de toda essa semana, a gente teve esse despertamento, a gente teve esse fortalecimento dessa palavra no nosso coração. E hoje a gente está encerrando essa semana com o tema As imperfeitas, por favor, deem um passo à frente, né? E mais uma vez ela vem falando aqui que durante toda essa semana você viu através de exemplos bíblicos, de histórias que nós contamos aqui, como Deus usa pessoas imperfeitas, né? Que Ele trabalha através de pessoas imperfeitas como eu, como você, que reconhecem, que conseguem reconhecer a total dependência dele. Mesmo uma pessoa que talvez ninguém escolheria, o Senhor escolhe. E aí, deixa eu baixar aqui o som, apesar dessa música ser linda, maravilhosa, eu amo demais, ela está me distraindo um pouquinho. E aí o livro traz alguns exemplos de pessoas bíblicas, né, de personagens bíblicas, pessoas que não eram perfeitas. E aí ele fala aqui de uma personagem que eu amo, que é Esther, que era uma moça escrava, que era casada com um gentio, né, que foi escolhida, né, uma moça órfã. Se a gente for ver a história de Esther, ela era uma órfã e ela foi escolhida para salvar o povo de Deus de um massacre, né? Lembre-se que as mulheres naquela época, elas não eram nem contadas, elas tinham uma insignificância, mas Esther foi escolhida por Deus para livrar o seu povo. E ontem nós falamos sobre Maria, né, que foi uma serva que escolheu servir. Ela era uma moça, uma camponesa, uma moça simples, e Deus escolheu Maria porque ela era uma serva. Ela também traz aqui o exemplo de Jacó, que Jacó era um enganador, Jacó era um fugitivo, Jacó precisou trabalhar durante 14 anos para ter a esposa que ele queria, e se tornar pai da nação de Israel. Né? Ele fala sobre José. O que José era, gente? José era um pirralho mimado, a autora fala aqui, ó. José era um pirralho mimado que se gabava, né? Vivia se gabando para os irmãos, que virou escravo, que foi condenado, né? Ele era um ex-condenado, mesmo não tendo culpa, mas ele foi um condenado. E ele passou isso tudo para salvar a família dele, as 12 tribos de Israel. Né, que viriam, de onde viria o Cristo, né, o povo judeu. E Moisés também, né, não era, ele era tão tímido que ele disse para Deus procurar em outro lugar. Senhor, não sou eu, procure em outro lugar para conduzir Israel para fora da escravidão da terra prometida. Então a palavra, ela dá outros exemplos aqui, mas a palavra ela vem cheia de exemplos de pessoas comuns como eu, como você, de pessoas simples como eu, como você. Eu gostei porque ela fala aqui sobre Pedro também, que Pedro era um rapaz da classe trabalhadora, ele era um pescador, ele tinha um temperamento difícil, né? Ele era sanguíneo, ele era um pescador, e ele chamou Pedro
para ser um dos apóstolos, para ser líder da igreja primitiva, para ser escritor de cartas do Novo Testamento, pessoas comuns como eu, como você, pessoas imperfeitas como eu, como você, pessoas com temperamentos difíceis como eu, como você, mas ele chamou essas pessoas e ele trabalhou na vida delas, elas se colocaram numa posição de disposição, elas tiveram realmente um encontro com Deus e passaram por transformações na sua vida, no seu temperamento, nas suas emoções, nos seus comportamentos. Aqui ele traz o exemplo de Mateus, que era um cobrador de impostos, e ele se tornou um homem honesto. Então, ele passou por uma transformação, ele teve um encontro, Jacó. Todos esses indivíduos eles foram perfeitos, né? O que Deus o ponto é, Deus, eles estavam disponíveis para viver o propósito de Deus e eles se permitiram ser moldados e transformados por Deus para realizar o propósito que ele tinha. E aí ela faz uma pergunta aqui: por que Deus não chama o Senhor e a Senhora perfeita para fazer a sua obra, né? Primeiro porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ninguém é perfeito. Todo mundo tem erro, todo mundo tem pecado, todo mundo precisa do perdão e da misericórdia de Deus. E você sabe que quando a gente entende que todo mundo erra e quando a gente consegue, faz parte do nosso desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Porque quando a pessoa é muito arrogante, ela não consegue perceber. Você conhece pessoas assim? Que ela machuca as pessoas e não pede desculpa, não percebe que está machucando as pessoas, não percebe que errou. Ela não tem pessoas que têm dificuldade de admitir os seus erros. E são pessoas o quê? Arrogantes, né? Orgulhosas, têm dificuldade de reconhecer o seu erro, a sua limitação. E geralmente essas pessoas elas são extremamente críticas. Elas apontam, são muito boas em apontar o dedo e o erro do outro. Então, eu acredito, né? Eu trazendo aqui uma visão minha, né? Aqui, que essas pessoas que são de origens humildes, como aqui vem relatando, pessoas que são que erraram na vida, pessoas que tiveram uma história, elas sabem o valor do perdão. Elas sabem o quanto elas foram perdoadas. De onde Deus me tirou, então eu sei o valor do perdão. Então eu me torno uma pessoa muito mais misericordiosa com o meu irmão, muito mais misericordiosa com as outras pessoas. E eu não estou dizendo para você ser complacente com o pecado, para você aplaudir o pecado. Uma coisa é eu ter misericordiosa, porque a palavra diz: aquele que está de pé que vigie para que não caia. Então eu não posso ter orgulho da minha santidade, né? Eu não posso ter orgulho, mas eu tenho que estar sempre vigilante. Eu tenho que ser misericordiosa, porque a queda pode vir na vida de alguém. E aí eu tenho que ser misericordiosa, estender a minha mão e falar: vem, eu te ajudo a levantar, né? Vamos juntos, Deus quer transformar a sua vida. Então eu acredito que, e aí eu botei até aqui uma observação, né? Quem sou eu? Eu sou misericordiosa ou eu sou implacável? Né? Foi uma observação que eu coloquei aqui pra gente. Será que eu sou como aquele credor incompassivo que é perdoado, mas não consegue liberar o perdão, não consegue perdoar, vive apontando os erros de todo mundo, vive criticando todo mundo? Não entende que muitas vezes a pessoa está dando o seu melhor ali e sai criticando todo mundo? Então, essas pessoas, eu percebo isso, eu tive essa visão e esse aprendizado quando eu li aqui que essas pessoas, elas sabiam o valor do perdão. Elas sabiam o valor do evangelho, elas sabiam o quanto Deus tinha, elas eram gratas pelo quanto Deus tinha feito na vida delas. E elas foram transformadas. Elas tiveram um verdadeiro encontro com Deus, assim como Jacó. Jacó poderia ter agradado tanto ao seu pai, aí ela está trazendo aqui a ideia de que se não tivesse acontecido, né, se a história tivesse sido diferente, Jacó poderia ter agradado tanto ao seu pai, Isaac, Isaac teria abençoado ele de boa vontade, ele nunca teria fugido, ele jamais precisaria enfrentar trabalho árduo. Né? Jacó ele era de uma família rica, e aí ele teve que ir lá, fugir, aprender o que era trabalho, aprender o que era trabalho árduo, aprender a ganhar, né, do fruto do seu trabalho, conquistar as suas coisas. Ele teria casado com uma moça da vizinhança, teria tido filhos, como era o costume, que rapaz sortudo, tudo normal na vida dele. E ele não teria passado por aquele encontro com Deus que mudou o nome dele de Jacó para Israel.
né? Ele não teria se humilhado diante do irmão Esaú para clamar por perdão. Ele seria sempre um orgulhoso na vida, talvez um preguiçoso na vida. A gente não sabe como seria a história de Jacó. Então, ele sabia o valor do perdão. Ele sabia a importância, né, de ter um encontro com Deus e ter a sua vida transformada. E é isso que eu quero frisar nessa semana. A gente falou muito sobre erro essa semana, sobre somos imperfeitas e realmente somos, erramos, mas Deus não quer que a gente permaneça. Uma coisa é erro, outra coisa é pecado, né? São coisas diferentes. Uma coisa é eu viver uma vida de pecado. E Deus, ele quer nos usar, como nós abrimos aqui falando, ó, usa-me, Senhor, usa a minha vida. Mas como está lá em Isaías 6:8, ele nos chama para um encontro para nos purificar. Eu vou te usar, eu vou te enviar, mas eu quero santidade, eu quero uma purificação da sua vida, eu quero tocar nos seus lábios e purificar os seus lábios. Então, como está lá em 2 Coríntios 5:17, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, aqueles hábitos antigos, aquelas roupas antigas que você usava, aquelas roupas decotadas que você usava, isso faz parte do seu passado. Aquela conduta indecente que talvez você tinha, isso faz parte do seu passado. Aquele vício em pornografia que talvez você tinha, isso faz parte do seu passado. Isso é pecado e você precisa abandonar o pecado para se aproximar de Deus, porque o nosso Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Isso tem que fazer parte do seu passado, passou e você se fez uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. É esse o Deus que nós servimos e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer trazer novidades de vida para você, ok? Quero que vocês digam aqui nos comentários, gente, vocês estão gostando do nosso estilo de devocional, do devocional que a gente está ministrando aqui para vocês, que a gente está usando esse livro, a dinâmica que eu estou usando para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o seu feedback, o que você gostaria de ver de diferente. Conta para mim isso, porque eu quero dar o meu melhor aqui sempre para vocês, né? Eu botei um texto ontem no meu feed, no meu Instagram, falando sobre isso. Eu não quero ser reconhecida, né? O que vão falar de mim no dia do meu enterro? Eu não quero ser reconhecida como uma mulher perfeita, porque eu não sou, eu sou imperfeita. Mas eu quero ser reconhecida como uma pessoa que sempre buscou a excelência, que sempre buscou dar o seu melhor. Então, eu quero te convidar, você, além disso, deixar aqui nos comentários qual foi o principal aprendizado com o estudo, com esse estudo, com o nosso devocional dessa semana. Hoje a gente está encerrando a nossa semana compreendendo e na semana que vem a gente inicia a segunda semana do nosso devocional com o tema da semana dependendo. E vamos falar sobre confiança em Deus, o que há de especial sobre Raabe. Raabe tinha confiança em Deus, vamos contar sobre a história de Raabe. Você pode contar com Deus, ele jamais vai te lançar fora. Deus pode usar você independente do seu passado. Esse vai ser o tema da semana que vem, os temas da semana que vem do nosso devocional e eu espero você por aqui. Um beijo grande, gente. Até a próxima semana.